bom dia, sejam todos bem-vindos para essa manhã de quinta-feira, para a gente bater mais um papinho daqueles assuntos que a gente não pode conversar com qualquer pessoa, que não é qualquer pessoa que vai nos ouvir, que vai entender, que vai dialogar, que muitas vezes vai olhar para a gente e perguntar do que essa menina tá falando, onde que ela caiu, qual pedra caiu na cabeça dela para ela estar falando essas loucuras, né? Mas aqui é um espaço seguro para a gente poder conversar a respeito disso. E é aqui que a gente compartilha um pouco de conhecimento. Eu compartilho o meu, um pouquinho do que eu sei com vocês, e vocês podem levar isso adiante e compartilhar com outras pessoas que estiverem prontas para ouvir, porque nem todas estarão, e a gente precisa aprender a respeitar isso. E aprender a respeitar isso é aprender a respeitar o momento do outro, é aprender a respeitar o outro por quem ele verdadeiramente é, do jeito que ele é. E assim a gente consegue verdadeiramente fazer um processo evolutivo, pautado no respeito e no amor mútuo. Então vem comigo, que nessa manhã de quinta-feira a gente tem muita coisa para conversar, porque o nosso tema de hoje é um tema que eu gosto muito, porque foi um tema assim que me trouxe muita luz, me trouxe muita percepção, muito entendimento e realmente fez com que eu virasse a chave em muitas situações da minha vida, tanto profissional quanto pessoal. E quem já passou por esse processo sabe que essa virada de chave, principalmente na vida pessoal, é o ponto fundamental para que a gente comece a virar várias outras chaves, tanto na nossa vida profissional quanto nos relacionamentos, em todas as áreas da nossa vida. E aí começa a acontecer uma reação em cadeia e tudo muda, tudo melhora, tudo prospera. Então hoje a gente vai falar sobre os princípios da mecânica quântica aplicados às técnicas de terapias energéticas, né? Eu sei que muitos de vocês já conhecem diversas técnicas de terapia energética há muitos anos, né? A gente tem terapeutas aí que atuam dentro dessa área, que foram aí os pioneiros dessa área, né? Porque atualmente a gente tem uma abertura maior para falar sobre isso, as terapias estão sendo cada vez mais reconhecidas, mas num passado não tão distante, num passado muito próximo, eram técnicas que as pessoas procuravam assim: não tenho mais o que fazer, tô desenganado de tudo, os médicos já falaram que não tem mais jeito, que eu só tenho tanto tempo de vida e vou procurar o que tiver como último recurso. E aí vai buscar, né, as terapias energéticas naquela intenção de encontrar uma cura milagrosa, né? E muitas vezes esses pioneiros dessas técnicas terapêuticas tiveram que se deparar com essas resistências da crença, do preconceito, de todo mundo achar que é mera enganação, ou efeito placebo, ou acontece por sugestionamento, mas que a técnica em si nada mais é do que um floreio, né? E muita gente ainda pensa assim atualmente, mas a gente está tendo uma possibilidade de expansão de consciência coletiva aí que está trazendo novas possibilidades, novos entendimentos. Cada vez mais as pessoas buscam essas técnicas, até então chamadas de alternativas, porque diante da falta de qualquer possibilidade, você vai procurar aquilo que é a última alternativa que você tem, né? Por isso era chamado de terapias alternativas. Hoje já é reconhecido como terapias integrativas, porque percebe que ela integra uma boa parcela daquilo que pode promover saúde e bem-estar na vida das pessoas, né? E dessa forma está sendo cada vez mais reconhecido e muitas pessoas vêm buscar as técnicas terapêuticas antes mesmo de procurar uma medicina tradicional para tentar entender o que está acontecendo. E tentar dar conta também do que está acontecendo, porque é uma pequena mudança de paradigma, mas que de pequena em pequena a gente vai conseguindo reconstruir todo o paradigma que a gente vivencia, entendendo que nós não somos só corpo físico, nós somos muito mais do que isso. E quando a gente vai para o médico, a gente vai tratar corpo físico. Aliás, parabéns a todos os profissionais de saúde, de medicina, que não me engano se foi ontem, anteontem ou hoje, é dia do médico, desse profissional aí super gabaritado, reconhecido pela sociedade,
e fundamental, porque a gente precisa de um corpo físico funcional e saudável para estar nessa vida, e são eles que cuidam desse corpo físico para nós e nos garante aproveitá-lo da maneira mais eficiente possível. E para além do corpo físico, somos também espírito, somos energia, somos pensamento, somos sentimento, somos emoção. Então, quando se trata de energia, e tudo se trata de energia, inclusive o nosso corpo físico, a gente precisa olhar por outro lado. Não é um profissional, não é um mecânico, né, de carro, por exemplo, que que cuida do motor do carro, ou da lanternagem, ou da parte elétrica, que vai resolver o problema do motorista que não sabe usar o carro direito. Entende? Nós somos esse motorista que não sabemos usar o carro direito. Então a gente precisa aprender a usar o carro direito para usar ele da maneira mais eficiente possível. E claro, carros e corpos desgastam, né? Possuem problemas. Carro você troca peça, ok. Corpo você não troca peça. Ou até troca, mas não com tanta facilidade assim, né? E também não fica aquela coisa tão perfeita quanto você trocar, sei lá, a correia do carro, por exemplo, né? A correia dentada de um carro. Você não consegue, né, ter o mesmo efeito. E também não é tão simples quando entrar numa loja, comprar e trocar, né? Exige aí uma série de questões e uma série de dificuldades posteriores. Então, o nosso corpo precisa ser cuidado também. No que tange aos cuidados do corpo, quem que cuida de corpo? Quem cuida do corpo são os médicos. Quem cuida da parte energética? Aí você tem outros profissionais, entre eles terapeutas com técnicas energéticas. E como que a gente entende essas técnicas energéticas, né? Porque assim, você vai no terapeuta, faz o processo terapêutico, né? Alguns não fazem processo terapêutico, aplicam apenas a técnica. E você sai de lá e você tem resultados. Mas por quê? Como que aquilo funciona? Como que, por exemplo, você toma, sei lá, 3 gotinhas de um floral por dia e sua vida muda? Aquele problema de saúde que você tinha, que era crônico, que não passava de jeito nenhum, você tomava um monte de antibiótico, não melhorava, de repente não tem mais. Como que isso funciona? Se o antibiótico, né, aquela coisa assim, pesada, pauleira, uma bomba atômica no seu corpo para poder detonar todas as possibilidades do que está afetando o seu corpo, não deu conta de resolver aquilo, como que 3 gotinhas de um líquido que parece mais água misturado com um pouquinho de álcool resolve? Como que alguém do outro lado do mundo, aplicando reiki em você, resolve? Como que um comando da TQA muda a vida de uma pessoa assim, coisa que ela não conseguiu mudar em 40 anos? É essa pergunta que a gente precisa começar a fazer. Não só acreditar. Acreditar é importante? É. Mas muitas pessoas vêm para a terapia sem acreditar. Ainda vem como esse último recurso. Não sei mais como resolver a minha vida, não sei mais como resolver esse problema. Já lancei mão de todas as possibilidades possíveis e eu não saio do lugar. Não acredito em nada do que você faz. Tudo isso que você fala aí para mim é balela, é invenção. Mas eu não tenho mais onde buscar recursos. Não tem problema, não precisa acreditar. Porque a energia independe da sua crença. Não é um passo de fé. O passo de fé que você precisa dar é o passo de fé em direção à sua vida. Não em direção a acreditar que algo externo vá resolver a sua vida. Porque nada externo resolve a sua vida. O que resolve a sua vida é o interno, é quem habita esse corpo. E quem habita esse corpo só pode resolver a vida a partir do momento que toma consciência de determinadas situações e ganha energia o suficiente para modificar essas situações. E é isso que a gente faz dentro da TQA. E hoje a gente vai entender por que isso funciona. Com base nos princípios da mecânica quântica, que são 10 que a gente trazem para esse recorte.
né? Então a gente vai falar assim superficialmente, tá? Porque não dá tempo da gente explanar aqui de maneira profunda a respeito desses princípios, mas para trazer um entendimento de como que isso atua dentro de um processo terapêutico. Então a gente vai falar sobre o princípio de Heisenberg, o princípio de Heisenberg, o experimento da dupla fenda, o colapso de função de onda, o efeito túnel e a ponte Einstein-Rosen, o emaranhamento quântico, o efeito Casimir, o efeito Zenon, o efeito Zeeman e o efeito Stark. E aí, vamos começar então pelo experimento da dupla fenda, que foi assim o boom da mecânica quântica. Foi aquilo que tirou todo mundo da zona de conforto e colocou todo mundo para repensar uma nova possibilidade aí de teoria, de hipóteses científicas e de entendimento de como tudo funciona. O experimento da dupla fenda nada mais é do que dois anteparos, né? Um com duas fendas e o outro inteiro, tá? Vamos supor que estivesse assim. E aqui na frente, um canhão que emite fótons. Teoricamente, quando os fótons passassem por essas duas fendas, aqui deveria aparecer duas linhas, semelhantes aos dois buraquinhos que teriam aqui, tá? Porém, quando eles foram ver o resultado, eles viram que no anteparo não apareceu as duas linhas semelhantes aos dois buracos que tinha no anteparo anterior. É como se, vou colocar aqui no dedo para vocês entenderem melhor, tá? É como se isso daqui fosse as duas fendas. E aqui atrás, se você joga um monte de bolinha por aqui, né? Um monte de bolinha de chiclete, vamos colocar, que chiclete você joga e gruda, né? Aqui atrás, no anteparo posterior, deveria ficar duas linhas com os chicletinhos grudados. Seria o lógico. E eles perceberam que não. Em vez de ter duas linhas com chicletinhos grudados, criou-se como se fosse um modelo de interferência de onda, que eles chamam, né? Que é como, sabe quando você joga uma pedrinha no lago? E aí, daquele ponto da pedrinha começa a sair diversas ondas, e se você jogar outra do outro lado, vai sair também diversas ondas, e uma vai interferir na outra, criando novas possibilidades de onda. Foi isso que eles viram no anteparo, um modelo de construção de onda, que em vez de aparecer duas listas, né, das duas fendas, apareceram diversas. Porque cada interseção de uma onda com a outra, uma onda saída de uma fenda, uma onda saída de outra fenda, cada interseção de uma onda com a outra cria uma linha no anteparo, sendo a linha principal a linha mais alta, mais forte, né? Eu acho que eu tenho uma imagem aqui em algum lugar. Aqui, ó. Isso daqui. O canhão de fótons, o anteparo com duas fendas e aqui o modelo de onda, né? Diversas listas, sendo a lista central a mais forte, porque representa os pontos de interseção das duas ondas. Então eles perceberam que aquilo que deveria estar se comportando como uma partícula estava se comportando como onda. E aí colocaram uma câmera, né, uma microcâmera capaz de pegar algo muito veloz para entender o que estava acontecendo ali. E aí, quando eles puseram essa microcâmera, o modelo voltou a ser um modelo de... Aqui eu não vou ter essa imagem, mas voltou a ser um modelo de duas fendas, ou seja, dois buraquinhos, anteparo, duas listas com chicletinhos colados. Só coincidência de uma câmera. Coincidência? Vamos tirar a câmera para ver? Aí tira a câmera, volta o modelo de interferência de onda. Põe a câmera, volta o modelo de partícula, né? Jogou um monte de bolinha, as bolinhas passam pelas fendas e se solidificam no anteparo final, no modelo das duas fendas. E aí eles perceberam uma coisa: quando não há algo observando, a gente tem um modelo de comportamento de onda. Quando tem algo observando,
a gente tem um modelo de comportamento de partícula. Por isso que eu vivo repetindo aqui para vocês que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Tudo que existe é energia. Por isso que as técnicas energéticas funcionam, porque tudo é energia. Se tudo é energia, tudo está num estado de onda, as ondas se intercalam e se colidem o tempo todo. E uma interfere na outra, criando diversas possibilidades. A partir do momento que existe algo observando, que existe uma consciência observando, e essa consciência não necessariamente é uma pessoa, porque no experimento era uma máquina, objeto, material inanimado, né? Mas ainda assim era ali uma consciência, o elétron deixa de se comportar como onda e passa a se comportar como partícula. E aí ocorre o colapso de função de onda. Quando aquela onda, energia pura, passa a se comportar como partícula, passa a se densificar, passa a possuir massa, passa a se materializar. Então, tudo isso que a gente vive, que a gente experiencia como material, nada mais é do que ondas colapsadas. E a gente faz esse processo constantemente, porque nós somos uma consciência composta de diversas outras consciências que são nossas células. Cada célula, cada pequena parte de DNA nossa é uma consciência que colapsa uma função de onda para que exista um plano material. Então, todo mundo material, emocional, sentimental, mental que existe para você é determinado pela forma como você colapsa este mundo. Ou seja, o mundo se revela a você pela forma como você se relaciona com ele, pela maneira como a sua onda é colapsada. Isso nos remete de volta à questão do princípio de Heisenberg, que diz que a gente não pode determinar a localização de um elétron num determinado instante no seu orbital, porque ou a gente determina a velocidade do elétron ou a gente determina a posição do elétron, porque no momento que você coloca a consciência para determinar a posição do elétron, ele cristalizou, ele colapsou, ele se materializou naquele ponto. E no instante seguinte ele já está novamente em forma de onda, em outro ponto do orbital. E se cada vez que a gente tenta determinar essa posição, a gente colapsa a função de onda, a gente cria ali uma pequena realidade, existem infinitas realidades. Existem infinitas possibilidades. Porque a cada vez que você olha para esse elétron, que você traz essa consciência que é esse elétron para a sua consciência, você faz um processo de colapso de função de onda. Você constrói ali uma pequena realidade. E aí existe uma teoria que não é comprovada, mas que é pensada e estudada nas academias, de que, na verdade, existiria apenas um único elétron. E que este um único elétron está dando origem a todo o plano material que a gente colapsa o tempo todo, a cada vez que alguém coloca a consciência para tentar perceber em que ponto este elétron está. Olha que louco isso. Agora você pensa isso surgindo na mente, né, nos experimentos dos físicos dentro da faculdade, quando já tinha toda uma estrutura de física clássica construída. É derrubar um prédio inteiro para reconstruir novas possibilidades. Olha que doideira isso deve ter sido na mente desses estudiosos. É quebrar paradigmas. E dentro da academia existe a premissa de que para que a ciência possa evoluir, toda uma geração de cientistas precisa morrer para que os novos possam trazer essas possibilidades. Porque esses anteriores
já estão tão arraigados nesse paradigma que eles construíram, desenvolveram e não querem perder aquilo, com medo até de perder a si mesmo, porque é o trabalho da vida deles, que eles precisam sair de cena para que novos possam vir com novas possibilidades, com novos paradigmas. E assim se constrói a vida. Só que a gente não precisa eliminar pessoas para que isso funcione. A gente pode eliminar as nossas crenças. A gente pode eliminar os nossos próprios paradigmas e expandir a nossa consciência para novas possibilidades. E o que é a expansão da consciência? É você pegar uma caixinha desse tamanho, uma caixinha não, porque uma caixinha traz a sensação de algo muito sólido, né? Mas pensa num saquinho feito de um material elástico. Você pega um saquinho desse tamanho que cabe ali, sei lá, uns 2 orgânicos desse dentro do saquinho. E você estica o saquinho para dar mais espaço. Dando mais espaço nesse saquinho, ele cabe ali mais um monte, né? Sei lá, pronto. O saquinho que era pequenininho, que só cabia 2, agora cabe em 7. E aí você expande mais ainda esse saquinho e ele passa a caber, sei lá, 500, né? Então, assim, o processo de expansão de consciência, ele passa por essa questão de você poder abrir a sua mente para que novas informações possam entrar. E essas novas informações te trazem novas possibilidades de novos colapsos de função de onda para construir novas realidades. Conseguem compreender como que esses conceitos da física quântica, que pareciam tão distantes para a gente, um bicho de 7 cabeças, nos trazem a possibilidade de repensar a nossa vida? E é essa possibilidade que a gente traz para dentro da terapia. Porque não adianta você falar para uma pessoa que está com depressão: ah, não fica assim, a vida é linda, você é bonita, você tem a vida inteira pela frente, para de chorar. Vai resolver alguma coisa? No máximo você vai fazer com que ela se sinta pior. Então, o que a gente precisa fazer? Expandir a consciência dessa pessoa para ela entender quais são os colapsos de função de onda que ela está realizando na vida dela. Qual é a forma como ela está se relacionando com a realidade que ela está construindo e que está fazendo com que ela construa cada vez mais esse tipo de realidade para ela. Porque ela, tomando consciência disso, ela pode escolher de maneira consciente construir cada vez que ela tiver a oportunidade um pouquinho diferente. E cada pouquinho diferente que ela fizer vai começar a construir uma vida inteira diferente. E esse é o processo terapêutico com embasamento na mecânica quântica. É isso que a TQA faz por você. Vamos continuar, porque a gente só falou aqui de 3 por enquanto, ainda tem 7 pela frente. O efeito túnel, né? O efeito túnel e a ponte de Einstein-Rosen. Eu gosto de falar dos dois juntos porque eles são bem próximos, bem parecidos. Desculpa, eu não consigo falar com o cabelo caindo no meu rosto. Vou ficar aqui com cara de professora de primário mesmo. Vamos lá. O efeito túnel nada mais é do que um processo de túnel. Pensa assim, você tá passeando, né? Tá aí, sei lá, indo de carro para um lugar que você precisa passar por uma serra. Em vez de você subir a montanha de carro, dar um monte de volta, subir, descer, né, atravessar a montanha inteira, como a gente tem aqui, por exemplo, a Serra da Mantiqueira, aqui perto de mim. Em vez de você subir a Serra da Mantiqueira inteira, passar por todas as serras, todas as cidadezinhas que tem ali no meio, para sair do outro lado da serra, que sei lá quanto tempo de viagem isso daria, sem contar o desgaste do veículo, o desgaste da sua energia, porque se torna cansativo, né? O combustível e tudo mais. O que faz? Você abre um túnel por dentro da serra e sai do outro lado. Então você economiza todo esse trajeto difícil e vai direto. O efeito túnel, ele fala sobre o processo de quando você faz um comando, uma aplicação
de um envio de energia, né, seja através do Reiki, seja através de um comando quântico dentro da TQA ou em outras técnicas terapêuticas que também utilizam isso, envio de energia da fitoenergética, ele diz respeito a não importa a barreira do espaço. Eu posso estar aqui e o meu partilhante lá no Japão. Eu vou fazer o comando aqui, eu vou fazer o envio de energia aqui, ele vai receber lá. Porque vai por um universo, vai por uma dimensão não local. Ele sai, esse quantum energético sai da dimensão física, da dimensão de 3, né, da terceira dimensão, vai para uma dimensão de frequência superior e se cristaliza novamente na terceira dimensão quando alcança o endereço destinado. Né? Claro que a gente não simplesmente joga energia aleatoriamente, a gente destina. Como que a gente destina? Existem algumas formas de você destinar a energia. Quando você trabalha em associação com a radiestesia, por exemplo, você utiliza o testemunho, que é o que a gente chama de endereço cósmico também, que é o nome da pessoa completo e a data de nascimento. Pode ser também uma foto, pode ser também uma amostra de DNA da pessoa. O que é a amostra de DNA? Qualquer parte do corpo da pessoa. Calma, não vou falar para esquartejar a pessoa e pegar um dedo dela para fazer isso. Um fio de cabelo, uma amostra de saliva, um pedaço de unha, coisas que a gente perde todo dia, né? E que a gente pode colocar num papelzinho, vedar ali com um pedaço de fita e servir como testemunho. Que às vezes a gente fala, né? Qualquer amostra de DNA, a gente pensa em algo que precisa ser tirado em laboratório. Qualquer parte do corpo, a gente pensa num esquartejamento, né? Não necessariamente. A gente perde cabelo o tempo todo, a gente gasta saliva o tempo todo, a gente perde cílios o tempo todo, a gente perde pedaços de pele o tempo todo. Tudo bem, pele não foi um bom exemplo porque a gente perde células, né? Não dá pra gente perceber. Mas a unha a gente corta de tempo em tempo porque ela vai crescendo, né? É uma perda natural de célula que está se solidificando no formato de unha. Então, essas coisas que não vão fazer falta, a gente pode ceder também como um testemunho, tá? Mas quando a gente tira a questão da radiestesia e entra apenas na questão quântica, e eu nem gosto de falar isso porque eu acho isso perigoso pra caramba para quem ainda não tem um entendimento profundo, mas a gente está falando aqui num ambiente seguro, a gente está falando de energia e eu me sinto na obrigação de falar a respeito disso. Quando a gente fala sobre energia, a gente não precisa nem sequer de um testemunho. A gente pode fazer essa conexão com a consciência da pessoa, de consciência para consciência. Qual é a dificuldade de fazer isso e por que eu não indico fazer isso para os meus alunos? Eu indico sempre ter o testemunho da pessoa. Porque a gente ainda está muito bebezinho no sentido de controlar os nossos pensamentos, de controlar as nossas emoções, de controlar os nossos sentimentos. Então, vou fazer um processo aqui com uma pessoa que eu nunca vi na vida. É o primeiro contato que eu estou tendo com ela. Eu não tenho testemunho dela, eu vou fazer apenas de consciência para consciência. Eu preciso focar a minha consciência na consciência dessa pessoa, constantemente, 100% do tempo, sem nenhum desvio. Porque pensa você dentro de um túnel. Se você já sabe o caminho, você vai. Se você não sabe o caminho e dentro desse túnel tem diversas outras saídas, diversos outros caminhos, você pode facilmente se perder por eles. Então, quando a gente fala sobre envio de energia à distância, a gente está falando do princípio do efeito túnel, tunelamento quântico. Muitos equipamentos hoje em dia são baseados nesse efeito, nesse princípio do tunelamento quântico. O próprio carregador de celular por indução, que você não precisa ligar fio, só põe o celular na base, é um processo de tunelamento quântico. Microscópios hoje em dia são a base de tunelamento quântico. Então, está evoluindo a tecnologia e a gente não. Vamos começar a quebrar paradigmas, mas para quebrar paradigmas a gente precisa trazer conhecimento, tá?
Então vamos olhar para isso com mais carinho. Então, quando você faz esse processo, você pode fazer de consciência para consciência. Só que você precisa ter um foco muito grande. E eu não me arrisco. Mesmo com toda a experiência que eu tenho, mesmo com todo o conhecimento que eu tenho, eu não me arrisco e não oriento ninguém a fazer dessa forma. Vai pelo testemunho, que é mais seguro, ok? E a ponte de Einstein-Rosen é o mesmo processo do efeito túnel, porém, a ponte de Einstein-Rosen é o que na ficção científica a gente chama de buraco de minhoca. Ela faz uma dobra no espaço-tempo. Ela quebra a barreira não só do espaço, mas também do tempo. Então, quando a gente faz um comando quântico à distância, a gente não só está quebrando a barreira do espaço, mas a gente também está quebrando a barreira do tempo. Então, a gente faz com que essa ação energética que a gente está enviando para esse determinado endereço atinja ele neste momento que ele está vivenciando, mas também em todas as suas existências, para poder resgatar pedaços da sua consciência que foram ficando presos no passado dessa existência e em outras existências. E se essa pessoa se tornar consciente de si, até mesmo em situações futuras, porque esse tempo linear que a gente conhece é ilusão. Ele não existe dessa forma. O tempo verdadeiramente é radial, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que a gente lembra de situações que a gente vivenciou e a gente chora, a gente sente dor, a gente sofre. Porque apesar disso ter acontecido há 30 anos atrás, ainda está presente te machucando. E esse é o processo de ressignificar. É você poder transferir a sua consciência com os recursos que você tem hoje para aquele momento em que você foi magoado lá atrás e dar um outro significado para essa situação. Você não vai reconstruir a situação, mas você vai reconstruir a sua forma de se relacionar com esta situação. Por isso que a cura vem de dentro para fora. Não é a situação que muda, é você que muda. E aí a gente precisa retornar para resgatar esse pedacinho de você que ficou ali tentando resolver aquele problema, mas que não tinha recursos necessários para resolver aquele problema. E isso a gente faz conscientemente num processo de ressignificação através de um método terapêutico, ou a gente faz também a partir dos comandos da TQA que atuam no nível primário, desde a sua concepção até o momento atual, num nível histórico, aliás, num nível de DNA, das suas últimas 5 existências até o momento atual, num nível histórico, das suas últimas 5 existências até o momento atual e todas as relações estabelecidas, e no nível de alma, de todas as suas existências. Os comandos da TQA eles são construídos para atuar nesse nível. Desde o momento que você está agora até todas as suas existências enquanto espírito. Para que você tenha condições de verdadeiramente ganhar energia, liberando o que não precisa mais ficar preso dentro de você, e com esse ganho de energia você realizar o salto quântico, sair de um orbital para outro orbital, até o momento que você chegue no último orbital e libere um fóton de luz. Olha que lindo isso, gente, é poético a física quântica. Mas vamos dar continuidade aqui. O emaranhamento quântico e o efeito Casimir. Emaranhamento quântico diz respeito a 2 elétrons, coloquei próximo. Imagina que aqui entre esses 2 elétrons tem uma geleca, daquelas que criança brinca, que é grudenta assim, né? Quando eu separo os 2 elétrons, esses fiozinhos de geleca vão ficar unindo esses 2 elétrons. Eles estão emaranhados. Eu jogo um lá para a Austrália e deixo o outro aqui no Brasil. Né? Se eu pego esse elétron e faço isso daqui, automaticamente o elétron da Austrália vai fazer isso daqui. É imediato, mais rápido que a velocidade da luz, porque vai por efeito túnel,
vai por uma dimensão não local. Esse processo do que eu faço com o elétron acontece com o outro que está em outro local, mas que está emaranhado com este primeiro elétron, ele vai mais rápido que a velocidade da luz, porque a velocidade da luz diz respeito à nossa tridimensionalidade. E ele vai por um universo não local. Ele pega um efeito túnel, uma ponte de Einstein-Rosen e faz o processo. E o que isso implica na nossa vida e principalmente na nossa forma de olhar para a pessoa que está chegando para a sua terapia? Todos nós somos onda, todos nós somos elétrons, somos átomos, todos nós possuímos interferências de onda o tempo todo, todos nós saímos da mesma onda primordial que cria tudo que existe. De certa forma, todos nós estamos emaranhados, mas existem alguns emaranhamentos que são mais próximos, que causam efeitos maiores, porque assim, nessa última instância, todos nós saímos da mesma onda primordial que cria tudo que existe. Portanto, o que eu faço com a minha vida reverbera na vida de todos os seres existentes. Por isso que a gente precisa fazer sempre o nosso melhor se a gente quer ter um mundo melhor. Porque não é esperar que o outro faça. É você fazer a sua parte, o outro fazer a parte dele, cada um fazendo a sua parte, a gente tem a possibilidade de um mundo melhor, tá? Emaranhamento quântico geral. Agora os emaranhamentos mais próximos, né? Que diz respeito, principalmente num processo terapêutico, a pai e mãe. Pai é um aglomerado de átomos. Mãe é um aglomerado de átomos. Esses dois aglomerados de átomos se unem para que surja um terceiro aglomerado de átomos. Esse terceiro aglomerado de átomos é você. Todos os seus elétrons estão emaranhados com este aglomerado de átomos que é seu pai e com este aglomerado de átomos que é a sua mãe. Portanto, tudo que você, enquanto produto atômico desses dois aglomerados de átomos, pensa, sente, tem opinião, interpreta, critica, reclama, julga a respeito do seu pai e a respeito da sua mãe, é uma onda de energia que está sendo lançada para esses elétrons. Se os seus elétrons estão emaranhados com os elétrons deles, isso vai retornar para você e você vai trazer isso para a sua vida, para a sua forma de estar no mundo. Então não adianta falar que papai é chato, papai é rígido, papai é isso, papai é aquilo, mamãe sempre trabalhou demais, nunca deu atenção, nunca me deu amor, nunca me deu carinho. Na sua vida você vai ser a pessoa chata, a pessoa rígida, a pessoa que é isso, que é aquilo, a pessoa que não dá amor, a pessoa que não dá atenção, a pessoa que não dá carinho. E vai atrair pessoas assim para a sua vida, por simples ressonância. Então você quer mudar a sua vida? Muda a forma de olhar para os seus pais. Simples assim. Fácil? Não é. Mas é simples. É uma equação simples. Fácil chegar no resultado? Não é. Exige um movimento interno. Não cai do céu, não tem fórmula mágica, não tem técnica milagrosa que vai fazer com que você faça isso. É tomada de consciência, ganho de energia para que você consiga fazer o movimento. O ganho de energia, sim, algumas técnicas podem te oferecer, e é isso que a TQA faz. Ela te traz a consciência e te dá energia para que você tenha condições de fazer o seu processo. Mas quem faz o processo é você. Ninguém vai fazer por você. Ninguém vai construir um papai novo e uma mamãe nova do jeito que você quer, do jeito que você acha que tem que ser, para que você fique bem na sua vida. Eles são o que eles são o melhor que eles conseguem ser. Não cabe a você julgar. Cabe a você olhar para eles e falar: gratidão sincera por vocês terem me permitido estar nessa vida para que eu possa continuar meu processo evolutivo. O que eles fizeram depois disso não importa, porque aí é pessoa para pessoa. E relação entre pessoas sempre tem os pontos positivos e os pontos negativos. E enquanto ser humano, a gente tende a se apoiar nos pontos negativos. Já ouviram aquela história
que você pode fazer um monte de coisa boa para todo mundo. No primeiro erro que você comete, as pessoas apontam o dedo para você e te condenam. Porque a gente só olha o lado negativo das coisas. Então já começa a tomar essa consciência também e fazer a inversão de polaridade e buscar os pontos positivos das situações, que você também vai ver que sua vida vai caminhar melhor. E o efeito Casimir, o que tem a ver com a questão do emaranhamento quântico? Tudo que está emaranhado tende a se encontrar. Tudo que possui emaranhamento em seus elétrons tende a se atrair, a se aproximar. Mesma frequência, mesma vibração, tende a se aproximar. Então, quando a gente fala disso na questão do emaranhamento quântico, a gente pode pensar, por exemplo, nos casos de pais que se separam dos filhos, né? Que ou abandonam, ou entregam para adoção, ou por algum motivo na vida tiveram que sair de casa para correr atrás do sustento da família e não conseguiram mais voltar por um motivo ou outro. Em algum momento o universo vai fazer com que essas pessoas se encontrem novamente, porque é força de atração. A mesma situação, uma coisa assim muito romantizada, né? A questão da alma gêmea. Todos nós somos extensões de alma que saímos de outra alma que saiu de uma mônada. Portanto, nós temos 143 almas gêmeas compatíveis conosco. E é tendência que essas almas se encontrem ao longo de N existências, porque o processo de encontro de almas gêmeas é para que ambas possam dar apoio uma para a outra, para que possam continuar o seu processo evolutivo. Elas possuem fios conectando umas às outras, estão emaranhadas, porque saíram da mesma fonte. Não essa fonte primordial, uma fonte um pouco mais próxima não seria bem a palavra, mas uma fonte um pouco abaixo dessa fonte primordial, né? Porque todos os outros também são, mas essa mônada que deu origem a 12 almas, essas 12 almas que deram origem a outras 12 almas, que geram essas 144 extensões de almas, elas tendem a primeiro voltar para a alma, da alma para a mônada, da mônada para a fonte primordial de criação. Então, tem aí as etapas, né? E o encontro de almas gêmeas é isso. É você poder fazer o processo evolutivo com o apoio de outra pessoa que está indo para o mesmo caminho que você. Sabe quando você vai viajar para um lugar que você não conhece, sozinho? E aí você encontra no caminho uma pessoa que está indo para o mesmo lugar, e aí um dá apoio para outro, para a viagem não ficar tão solitária? É mais ou menos isso. E lembrando, gente, porque a gente fala em alma gêmea, todo mundo pensa assim no príncipe encantado, na princesa do castelo, a metade da laranja, aquela coisa bem romantizada, né? Mas não, a alma gêmea pode se apresentar de qualquer forma e não tem garantia nenhuma que vai ser da forma que vai trazer um relacionamento amoroso. E mesmo que se apresente assim, não há garantia nenhuma de que aquele relacionamento vai ser bem sucedido. Porque às vezes vocês estão se encontrando em momentos diferentes, em processos de expansão de consciência diferentes, que não vai combinar naquele momento. Então, abra um pouco a mente para isso também quando a gente fala sobre a alma gêmea, para não ficar na expectativa de que no dia seguinte o príncipe encantado vai bater na porta, tá? Porque isso pode trazer frustração, frustração gera ressentimento, ressentimento joga sua vibração lá para baixo. Abram a mente. E o efeito Zenão? O efeito Zenão é uma encrenca no processo terapêutico. O efeito Zenão diz respeito àquele foco constante que você coloca em alguma coisa e congela o processo da onda. Porque assim, você cria uma forma pensamento e você precisa soltar esse pensamento para que ele possa interferir com a energia do vácuo quântico e se materializar de alguma forma. Quando você fica com foco constante nisso, o pensamento não vai para o vácuo quântico. Ele fica ali cristalizado, porque o que acontece quando a gente coloca a consciência sobre uma onda? Ela colapsa, ela cristaliza. Só que essa onda ainda nem passou pelo ganho de energia para poder se materializar. E aí ela fica ali congelada, querendo ir para fazer o objetivo dela,
e você segurando. Sabe quando você vai passear com um cachorro grande, que ele fica lá forçando para sair correndo na frente, você segurando ali? É mais ou menos isso. É um gasto de energia gigante para você e não consegue alcançar o objetivo que deseja. Tem vários exemplos práticos do dia a dia que a gente pode trazer para ilustrar isso. Por exemplo, a Patrícia gosta muito de usar quando você coloca o leite para ferver. Eu não passo mais por isso porque eu comprei uma leiteira que apita, então eu não corro mais esse risco. Mas assim, você fica lá no canecão olhando o leite, né? Tá lá o fogo aceso no máximo, né? Porque ninguém tem paciência para esperar. O canecão com leite lá e você fica olhando lá, tomando conta para o leite não derrubar, né? Não transbordar. E você fica, e o tempo passa, nada do leite ferver. Aí você escuta um barulho assim do lado, você olha para ver o que é, o leite queimou o fogão todo. É isso. Enquanto você está com foco, a coisa não acontece. Quando você tira o foco, essa onda vai pro objetivo dela. Eu gosto de trazer um outro exemplo que é do garçom. Você vai na pizzaria, escolhe a sua pizza, fala o que você quer, o que você não quer, do jeito que você quer, o garçom anota tudo. Aí ele sai para entregar o pedido para o pizzaiolo, preparar a sua pizza do jeito que você pediu. Aí você vai e chama o garçom. Aí você pergunta, mas você anotou isso assim, assim? Ele falou, sim, anotei. Aí ele sai de novo, aí você chama de novo. Mas você colocou essa ressalva? Sim, eu coloquei. Ele sai de novo, você chama de novo. E aí fica nessa do garçom tentando ir entregar seu pedido e você chamando ele toda hora, e ele não consegue entregar o seu pedido para o pizzaiolo fazer a pizza. Como que a pizza vai voltar para você? Não vai. O pedido não foi entregue. Isso é você colocar o foco constante. É você trazer ansiedade para os processos, é você ficar pensando na situação. Trouxe a situação, trouxe o discernimento necessário, o pensamento necessário, a construção necessária. O negócio só vai acontecer daqui a 3, 4, 5 dias. Solta. Não tem mais por que ficar pensando naquilo, não tem mais por que ficar gastando energia com aquilo. Solta. No momento que tiver que acontecer, vai acontecer. E vai acontecer do jeito que você estiver pronto para receber. Como que isso vai acontecer não é problema seu, é problema do universo. O seu problema é fazer a sua parte no que tange a sua responsabilidade. Depois disso, solta e deixa acontecer. Combinado? Baixe o nível de ansiedade e faça um bem para si mesmo. E isso na terapia se apresenta muito assim. Faz o processo terapêutico, investigação de causa raiz. Passa o período aí de 10 dias fazendo a preparação para receber os comandos. Recebe o comando hoje, daqui a 3 dias está ligando, olha, não está acontecendo nada. Minha vida está do mesmo jeito que estava antes, nada mudou. O príncipe encantado não bateu na minha porta. Não estou ganhando rios de dinheiro, não está acontecendo nada, não está dando certo. Por quê? Porque toda a energia dos comandos que foi colocado ali está presa. A pessoa não deixou fluir, não deixou sair, não deixou a coisa acontecer. E não tem garantia nenhuma de que vai acontecer em 2 dias, em 3 dias, em 15 dias, em 21 dias. Há situações que os comandos só se tornam efetivos depois de anos, porque a pessoa precisa fazer o movimento dela. A pessoa precisa permitir a ação dessas ondas de informação. E isso significa sair das armadilhas do ego e se conectar com a centelha divina, estar presente, estar autoconsciente, tomar decisões conscientes e não se deixar levar pela vida como ela vem fazendo eternamente. Só que é cômodo você deixar a vida ir acontecendo e ir reagindo da forma que der. Parece ser mais fácil. É um caminho que já está trilhado. Só que tem um custo muito alto. Por isso que eu sempre falo, nenhuma técnica terapêutica vai fazer por você o que você precisa fazer. O processo é seu. Se você não assumir as rédeas, ninguém vai poder fazer isso por você. Técnicas terapêuticas são apoio, que te dão orientação, que te dão caminho, que te dão recursos. Mas o movimento é seu.
É por isso também que quando vêm as pessoas e falam, olha, eu queria que você atendesse minha filha, porque minha filha está assim, assim, assado. Beleza, sua filha quer ser atendida? Porque se ela não quiser ser atendida, não vai ter grandes efeitos. Se ela não tiver o desejo, qual o movimento que ela vai fazer para sair de onde ela está e começar a reconstruir novas possibilidades? Precisa ter o desejo. O caminho é personal. Ninguém pode fazer por você. Efeito Zeeman e efeito Stark. Eu gosto de trazer esses dois juntos também porque eles são bem próximos, bem similares e é mais fácil para a gente entender, né? O efeito Zeeman e o efeito Stark diz respeito à interferência de outras ondas na sua onda, tá? O efeito Zeeman diz respeito à interferência de uma onda de pensamento na sua onda de criação e o efeito Stark diz respeito a uma onda de sentimento na sua onda de criação. Em questões práticas, você tem um projeto de uma casa, né? Comprou o terreno, fez um projeto de uma casa, a casa dos seus sonhos, com todos os detalhes que você quer, a casa que você sempre quis. Aí você chama uma pessoa muito amiga sua para mostrar o projeto da sua casa. Aí você fala, olha, o terreno aqui e tal, eu consegui comprar, e aqui está o projeto da casa que eu vou fazer, vai ser assim, assim, assado. Você apresenta aquilo assim com todo o seu amor, porque está compartilhando o seu sonho com aquela pessoa. Aí aquela pessoa é uma pessoa assim meio nerd, né? Engenheiro, arquiteto e que tem uma visão espacial assim fora do padrão comum, né? Aí ele olha aquele projeto, olha assim o terreno e fala, olha, isso daqui que você planejou aqui não vai dar certo não, porque o terreno é assim, assim, assado, não vai ficar bom, seria legal se você fizesse assim, assim e tal. É uma análise totalmente cognitiva, né? Não tem emoção nenhuma ali, é só uma análise analítica mesmo, né? Com base no conhecimento que aquela pessoa tem. Só que aquilo joga um balde de água fria em cima de você. Todo aquele ímpeto, toda aquela empolgação que você tinha para o seu projeto, parece que vai caindo aos poucos assim, né? Vai derretendo. Porque veio uma onda de interferência na sua onda de criação, né? E você pode até falar, eu não vou ligar porque ele está falando não, eu sei que ele é assim mesmo, ele é nerd, ele coloca defeito em tudo, eu vou fazer do jeito que eu quero, mas sempre vai ficar aquela pulguinha atrás da orelha, será que vai dar certo? E aí o projeto já está comprometido. Ou de outra forma, né? Comprou o terreno, tá com um projeto lá lindo, maravilhoso, aí você chama seu amigo e mostra, olha, eu comprei esse terreno, tá aqui a casa que eu sempre sonhei, tô com um projeto na mão, vem ver e tal. Aí a pessoa olha assim, nossa, que legal, isso daqui vai dar muito certo e tudo, vai ficar linda a sua casa, né? Porque esse planejamento aqui, de acordo com esse espaço aqui, e aí ele traz uma percepção também analítica, só que positiva. E aí a sua onda de criação ganha força. Você vai para fazer aquilo com mais ímpeto, com mais certeza, né? É como se... eu não vou conseguir trazer nenhum exemplo. Sei lá. É como se você estivesse comendo batata frita com ketchup e viesse uma carga a mais de ketchup em cima, sabe? Fica mais gostoso, assim. E o efeito Stark, ele diz respeito ao mesmo processo, só que quando parte de um sentimento. Por exemplo, o mesmo exemplo. Comprei o terreno, tenho o projeto da minha casa dos sonhos. Aí eu chamo meu amigo e mostro para ele, olha, o terreno que eu comprei, o projeto da casa que eu sempre sonhei, vou conseguir construir agora, né, e tal. Aí ele olha assim, mas será que isso vai dar certo? Não sei não, hein? Tô achando essa casa muito grande para você. E ele vem e fala aquilo com inveja, com ciúmes, porque ele queria tá fazendo isso na vida dele e não conseguiu. E aí isso entra também como uma interferência negativa. Ou do lado positivo, ele também pode olhar e falar, nossa, que legal, parabéns para você, estou muito feliz, vou te ajudar no que você precisar e tal. E aí aquele sentimento de alegria e felicidade que ele traz junto com você faz com que a sua onda ganhe força.
né? E você vai conseguir construir aquilo com mais ímpeto. Então a gente precisa ter muito cuidado com quem a gente compartilha as nossas ideias. Já dizia o ditado popular, boca fechada não entra mosquito. E, gente, isso eu estou trazendo um exemplo de compartilhamento consciente, mas a gente sofre essas interferências o tempo todo, tá? Os tais ataques psíquicos, trabalho de magia negra inconsciente, que vira e mexe vocês veem eu verificando aqui no campo energético das pessoas, diz respeito justamente a isso. Interferências de pensamentos, sentimentos e emoções. Positivas, ótimo, ajuda. Negativas, interferem, atrapalham, drenam energia, tá? Então, como que se protege disso? Elevando a sua frequência. Como que eleva a sua frequência? Tomando consciência das suas travas e resolvendo as suas travas. E é isso, falei dos 10 efeitos, né? E tudo isso a gente utiliza dentro de um processo terapêutico. Eu trouxe muitas questões aqui voltadas para a vida pessoal, para que vocês também tenham condições de olhar para a vida de vocês e aplicar esses conceitos, né? Mas dentro da terapia a gente utiliza todos esses princípios o tempo todo. Seja no processo de ressignificação, seja no processo de criação de um comando, seja no processo de aplicação de um comando, seja no processo de um envio de energia à distância. Tudo. Seja torcer pelo seu partilhante para que ele consiga fazer o processo que ele deseja. É o efeito Stark e o efeito Zeeman sendo aplicado de forma positiva. Entende? Então, não é à toa que a gente chama de terapia quântica aplicada, porque a gente pega os princípios da mecânica quântica e a gente aplica no nosso conhecimento, na nossa atuação, na nossa prática e dá indícios para que a pessoa possa aplicar na vida dela também, para que ela possa continuar, seguir a vida dela, ter gerenciamento sobre a própria vida sem ficar dependente de um processo terapêutico, porque o que a gente quer com a TQA não é fidelizar partilhantes. Eles se fidelizam sim pela percepção que eles têm da mudança que ocorre na vida deles. E eles se fidelizam por gratidão, por amor. Mas o que a gente quer é que cada um caminhe com as próprias pernas. O que a gente quer é oferecer recursos para que as pessoas possam gerenciar suas próprias vidas. Porque a mudança está dentro de você. A luz está dentro de você, não vem de fora. Se não vem de fora, não tem porquê você ficar dependente de um terapeuta, de um médico, de um padre, de um pastor, de um pai de santo, porque eles não vão ter a resposta. A resposta está dentro de você. Todo o resto é apoio, é suporte. É legal ter alguém que te ajuda a fazer o caminho, que te dá o direcionamento, é ótimo. Você encurta distâncias, você simplifica o processo. Em vez de você ir na tentativa e erro, tentando despertar por conta própria, você tem alguém que te pega na mão e te mostra o caminho. Mas quem vai trilhar o caminho é você. E a gente te dá recursos para isso. Ok? Vi que tem alguns comentários aqui, deixa eu ver se tem dúvida. Gente, hoje eu nem passei para ver quem que estava aqui. Bom dia a todos vocês. Tô vendo um monte de gente conhecida que está sempre seguindo a gente. É isso que eu falo, né? A gente fideliza não porque eles dependem da gente. A gente fideliza porque eles compartilham com a gente as suas experiências de vida, compartilham com a gente os seus ganhos, os seus crescimentos. E a gente torce junto para que cresçam cada vez mais. Por isso que a gente fideliza. Ai, saltou aqui de novo.
Vai ficar gravado? Fica assim, Verônica. Todas as lives aqui do canal TQA ficam gravadas. Logo que a gente encerra, ela já está disponibilizada aqui no feed, tá? Depois a gente sobe lá no canal do YouTube. Então você pode voltar e assistir todas as lives quantas vezes você quiser, porque o conhecimento que a gente compartilha nas lives, a gente compartilha de forma gratuita para colaborar com o crescimento de vocês. E fica disponível, tá bom? Não se preocupa. Inclusive as lives do professor Eric estão lá no canal do YouTube até hoje e não vão ser retiradas. Podem voltar lá que tem verdadeiras aulas, tá? Olhar para o nosso melhor, isso mesmo, Ana. Gente, a Ana ela tá sempre aqui, é uma grande aluna que saltou assim magnificamente e todos os eventos, todas as lives, ela tá aqui trazendo contribuições através dos comentários que também são verdadeiros exemplos de vida, verdadeiras aulas. Amei o exemplo do leite por ser tão real. Não é, Rosinha? Aqui em casa eu já desisti, porque era todo dia fogão todo sujo de leite. Eu cansei de limpar, comprei uma leiteira daquela que apita e eu não me preocupo mais. Seria o soltar, exatamente. O contrário do efeito Zenão é o soltar, e é a parte mais difícil de fazer. A gente tende a querer controlar tudo. Grande mestre já dizia, obrigado, Pai, porque sei que já me ouviste. Exatamente. Já ouviu, já foi entregue, já foi feito, agora só tem que aguardar. Quanta sensatez na sua fala. Ai, gratidão, Rosinha, obrigada. Nádia, eu consigo entender tudo que você ensina, mas me sinto anestesiada. Gostaria de aprofundar no assunto, mas não estou conseguindo. Lilian, aqui eu trago um pouquinho do que é esse assunto, tá? Talvez seja mais complexo você conseguir entender de maneira profunda, porque eu trago pequenos recortes. A gente não tem aqui disponibilidade de tempo para dar verdadeiramente uma aula. Se você quer aprofundar, eu te aconselho a aproveitar a promoção aí da turma de formação 2023, que traz aí o Quântica para Todos junto, para que você possa aprofundar em todos esses conceitos e aplicar na sua vida, tá? Lembrando que o Quântica para Todos é um curso que traz o conhecimento, traz a teoria toda da terapia quântica aplicada, mas te dá os recursos para que você possa fazer o seu salto quântico, essa tomada de consciência. Tem pessoas que de assistir a aula já tem catarses do movimento que está acontecendo. Olhar para os meus pais com amor tem me feito muito bem. Exatamente, Renata. A gente sempre fala para fazer o exercício de gratidão, porque às vezes, dependendo do tipo de relação que houve, trazer o amor é muito difícil, né? A gente ainda tem assim muitas crenças em relação à questão do amor, a gente ainda não consegue viver plenamente o amor incondicional. Então, o processo de gratidão faz com que você também comece a trazer gratidão para a sua vida. E a partir da gratidão você começa a desenvolver a possibilidade de verdadeiramente amar as pessoas por quem elas são, não por quem você espera que elas sejam. E aí a coisa começa a mudar, tá? Mas se você já consegue fazer o processo diretamente pelo amor, parabéns. E se a gente não comentar nada e só pensar, também interfere? Interfere. Onda de informação. Tudo é energia, não precisa estar materializado. Materializar é o último passo. Minha mãe sempre dizia isso, só falar depois que conquistar. É isso, não fica falando dos seus planos para as pessoas, não, porque você não sabe quem que está do seu lado, né? A menos que você tenha certeza que a pessoa vai crescer junto com você, vai colaborar com você, aí você fala, porque você sabe que vai ter essa interferência positiva. Agora, quando você não tem certeza, é melhor ficar de boca fechada. A TQA dá incríveis recursos, dá sim. A Ana sabe disso porque ela passou por isso, eu sei disso porque eu passei por isso, e todo mundo que passou sabe o quanto ela pode ser, assim, uma grande mudança para a vida. Aguardando meu livro chegar. Gente, sobre o livro, foi liberada a pré-venda, né? O que significa que o livro ainda não está disponível para ser entregue. Ele vai começar a ser entregue a partir da data de lançamento do livro, que é agora dia 27 de outubro. Quem comprou na pré-venda tem que
soltar, entregar para o universo e esperar que o universo traga o livro materializado para vocês, tá? Porque se ficar com efeito Zenão, esse intervalo de tempo aí, de hoje até a data do dia 27, até os correios entregarem, que é um tempo curto, vai parecer anos. Então, abre mão do efeito Zenão e solta. Te ouvir é de muita contribuição. Gratidão, Renata. Eu fico feliz de estar aqui compartilhando. Quem quiser se aprofundar, faça o QPT, exatamente, depois a formação. E esse ano a gente está com o pacote completo, né? Você compra a formação, ganha o Radiestesia para Todos e já vem também o Quântica para Todos. Quem já tem o Quântica para Todos, já tem o Radiestesia para Todos e quer fazer a formação, você vai ter cashback de 100% do valor que você investiu. Olha isso, gente. Você pagou, sei lá, R$900 no Quântica para Todos, 600 no Radiestesia para Todos. Você compra a formação esse ano, você ganha esse valor que você investiu no Quântica para Todos, no Radiestesia para Todos de desconto. Olha que lindo isso. Eu nunca vi uma promoção dessa na vida. Propagação em graus de consciência. Às vezes um amigo com a melhor intenção do mundo pode interferir em algo que você compartilha. Exatamente. Às vezes ele tá ali, ó, na maior boa vontade, fazendo a análise crítica dele, né, te mostrando o que pode dar certo, o que pode dar errado, mas está sendo uma interferência negativa. Sobre o livro eu já soltei. Isso aí, Joyce. Eu também estou aguardando, gente. Não é porque eu estou aqui, parceira e instrutora do Instituto, que eu já estou com o meu livro na mão. Estou aguardando igual todo mundo. E o meu ainda vai demorar mais ainda para chegar do que quem está aí perto de Goiânia, porque eu moro distante, né? Então, eu dependo dos Correios. E os Correios numa cidade pequena, assim, de Goiânia vai para Curitiba, de Curitiba para São Paulo, de São Paulo para o Rio, do Rio para Resende, de Resende para Porto Real, que é 15 quilômetros de distância, leva 2 dias para chegar. Então, eu estou numa situação pior que a de vocês nesse sentido. Mas é soltar, no momento certo vai chegar. No momento que eu estiver pronta para receber, vai chegar. É isso, tá? Então, gente, esse era o recado que eu tinha para dar para vocês hoje. Se vocês gostam desse conteúdo, se vocês gostam desse tipo de informação, de estudo, a gente está aí com a turma aberta, né, com um carrinho de vendas aberto para o curso de formação Terapeuta TQA 2023. Ah, mas eu não tenho curso Quântica para Todos. Vai ser um processo em que você vai fazer o Quântica para Todos, vai ter tempo de estudar e vai ter tempo de entrar nas aulas da formação 2023. Esse ano a formação está com um novo formato, são aulas gravadas, então você pode assistir quantas vezes você quiser, sem correr o risco de perder uma informação que foi falada na hora e que você não anotou ou que estava anotando uma outra coisa e não assimilou direito. Você pode voltar e rever quantas vezes vocês quiserem. Vai ter encontros ao vivo online com os instrutores, né, com a gente, para poder tirar dúvidas, para poder trocar informações, trocar ideias, crescer cada vez mais. Vai ter imersão para fazer a parte da prática e vai ter acompanhamento do grupo por 70 dias? Não me lembro exatamente, acho que são 70 dias. Depois da parte prática, vai ter um acompanhamento, vão se dividir em grupos, né? Para que vocês possam ir desenvolvendo a prática com um supervisor. Então, esse ano a gente tentou reformular, remodelar, né? Quebrar paradigmas e construir novas possibilidades para oferecer realmente uma formação de peso que realmente coloque você como um terapeuta apto para atuar, porque é isso que a gente quer. A gente quer que vocês tenham condições de levar o melhor para outras pessoas, para que essas outras pessoas se tornem suas melhores versões e possam levar o melhor para outras, seja sendo terapeuta, seja sendo uma pessoa naquilo que ela faz, não importa. A gente sempre pode fazer o nosso melhor, mas precisa ter essa tomada de consciência. Ah, eu não quero ser terapeuta, então eu não vou comprar a formação porque eu não quero ser terapeuta. Não tem problema. Entra em contato, porque o Quântica para Todos, o Radiestesia para Todos também está em desconto, também está com promoção nesse período de carrinho aberto. Faz contato aí com a equipe e fala, olha, eu quero estudar, eu quero aprofundar, eu quero trazer o conhecimento para a minha vida, eu quero mudar a minha vida.
mas eu não quero ser terapeuta nesse momento. E aí eles vão te indicar qual é a melhor forma de você adquirir esse produto para você aplicar na sua vida, tá? E aí, se futuramente você perceber, nossa, isso é tão bom, fez tão bem para mim que eu quero poder ajudar outras pessoas, aí você entra numa próxima turma, tá? Então, gente, estamos no momento de fazer decisões conscientes. Com todo esse conhecimento que vocês receberam aqui hoje, com o conhecimento que vocês receberam aí no nosso encontro, no evento de terça-feira, na live de ontem da Patrícia, e vai ter outras lives aí pela semana, que essa semana é uma semana que a gente está aí disponíveis para vocês. Vocês têm a condição de fazer essa decisão, de tomar essa decisão e fazer essa escolha de maneira consciente, sem ser levado pelas emoções e sem se auto-sabotar pelas armadilhas do ego. Tomem decisões conscientes, façam o melhor para vocês, ok? Então, o link está na bio para inscrição, entre em contato com a equipe se tiverem dúvidas, para que vocês possam ver qual é o melhor caminho para vocês nesse momento. Tem mais comentários aqui. Vale muito a pena multiplicar coisas boas, sempre vale, sempre vale. Vai ter aquela pessoa que não vai querer ouvir, vai ter aquela pessoa que vai tirar sarro da sua cara, vai ter aquela pessoa que vai criticar, que vai trazer argumentos contra para te desacreditar o que você está dizendo, vai ter aquela pessoa que vai atacar, mas sempre vai ter aquela pessoa que vai ouvir e que vai aproveitar o que você está dizendo. E mesmo essas pessoas que desacreditam, que tiram sarro, que atacam, no fundo, aquilo que você falou mexeu com elas, por isso elas estão atacando, por isso elas estão tirando sarro, por isso elas estão tentando desacreditar, para continuar se convencendo de que elas estão na posição certa. Então, quando vocês estiverem falando, alguém vir e criticar de alguma forma, não é pessoal, é o melhor que ela consegue fazer, tá bom? Eu me perdi aqui nos comentários, gente, espera aí, só um pouquinho. Aqui, achei de novo. Que live linda, amei. Acabei de me inscrever no curso de terapeuta. Gratidão. Ai, seja bem-vinda, Mone Vieira. Gente, a gente costuma chamar as pessoas que vêm para os cursos, né, que fazem curso com a gente, que fazem formação com a gente, de família TQA. E não é à toa que a gente chama de família. Os alunos estão aí, os alunos que fizeram Quântica para Todos, os alunos que fizeram Radiestesia para Todos, os alunos que são terapeutas, que participaram de mentoria, seja qual for o curso. Eles sabem que na hora que eles precisarem, eles vão ter suporte, eles vão ser acolhidos, eles vão ser orientados, porque a gente está verdadeiramente próximos de todos. Não fisicamente, porque não é possível, mas a gente está próximo dando todo o suporte do mundo, tá? A TQA tem uma equipe incrível de pessoas que acolhem a gente assim com muito amor. E por isso a gente chama de família TQA. Eu estou fazendo uma pós-graduação agora e cada dúvida que a gente tem, seja em relação a questões técnicas, seja em relação ao próprio conteúdo mesmo, se você não tira na hora da aula, você tem que enviar e-mail para o suporte e o suporte tem até 72 horas para te responder. E às vezes eles não respondem no prazo de 72 horas, às vezes leva mais. E às vezes quando responde, não responde aquilo que você estava perguntando, responde outra coisa ou dá aquela resposta evasiva que não te responde nada. E você não tem a oportunidade de conversar, de trocar, de trazer ideias, porque cada vez que você responde o e-mail falando, olha, não é isso que eu quero saber isso assim, assim, assado, você não respondeu, é mais 72 horas para vir a resposta. Então, assim, se torna impraticável um suporte desse tipo, né? Mas é que a gente se esforça o máximo para dar a resposta o mais rápido possível. E quando a gente não sabe a resposta, a gente corre atrás para trazer, tá? Façam a formação, será incrível, será mesmo. Até eu queria voltar e fazer. Eu estava falando no grupo de alunos ontem, né? Que a gente estava falando da formação. Eu falei que até eu queria voltar e fazer a... Como é que chama? Ai, não é repescagem não, gente. A reciclagem. Até eu queria voltar e fazer a reciclagem nessa formação. Vamos ver se tem mais dúvida aqui.
Aí, Ana confirmando, são 70 dias de acompanhamento depois que a gente fizer a parte prática, tá? E as aulas gravadas são 5 anos de acesso. Essa live foi uma verdadeira aula. Gratidão sempre pela entrega, Nádia. Ô, Joyce, querida, você sabe que eu sempre dou o meu melhor para que vocês também possam dar o melhor de vocês. Bom dia, amada, bom dia. Amei. Você tem um jeito de ensinar que fica bem aceita na nossa mente. Sou muito grata, querida Cleusa. Gratidão. Você também está sempre aí acompanhando tudo, né? Eu fico muito feliz de ver rostinhos conhecidos. Essa live vai ficar gravada? Fica assim, Sônia. Tive problema com a internet e não consegui acompanhar tudo. Todas as lives do canal TQA ficam gravadas. Assim que a gente encerra, já está disponível aqui no feed e depois elas sobem lá para o canal do YouTube, tá? Desde as lives lá do professor Eric, tá tudo lá no canal do YouTube disponível para vocês assistirem gratuitamente. Comprei o QPT e o RPT e gostaria de saber em que ordem devo assistir ao conteúdo para ter o melhor aproveitamento. Olha, Fernanda, quando entrei no QPT, eu já era radiestesista, tá? O que eu te oriento? Assista o QPT, depois você vai para o RPT, porque eu construí o RPT com base no que eu aprendi no QPT e trazendo o meu conhecimento de radiestesia. Se você fizer primeiro Quântica para Todos, depois o Radiestesia para Todos, a forma de você trazer entendimento sobre a radiestesia vai ser muito maior. Porque foi isso que me fez ter uma virada de chave, entender como que a radiestesia funciona, como que a fitoenergética funciona e poder me dar liberdade de criar ferramentas, tá bom? Gente, é isso. Então, vamos dar uma olhada no campo energético aí de alguém, para a gente encerrar aqui. Deixa eu ver que horas são. Dá tempo. Tem que levar meu garoto para a escola. Afinal de contas, nem só de quântica se vive uma pessoa, né? Vamos lá, quem quer dar uma olhada no campo energético, coloca aí eu quero. Ótimo dia para você também, Fernanda. Ó, Lília, a primeira que apareceu aqui. Vamos lá. Olá, Oi? tudo Ai, bem? não tô conseguindo entrar. Não, entrar você já entrou, tem que só virar a É, câmera. Tem duas setinhas agora assim. Isso, muito bom. Tudo bem, Lília? tudo. Ai, que bom. Graças a Deus. Ótimo. Me fala seu nome completo, querida. É Liliane Liliane Garcia Garcia. Lazzarini, com Z, Dois Z's ou um só? um só. E E no final. Lazarine. D é grande. Pode falar. Adamo. Adamo. Qual a data de nascimento? 24/3/75. Uau! Tava pensando esses dias, eu atendo um monte de gente e já peguei gente com data de aniversário assim de todo mundo da família, menos com data de aniversário igual o meu. Agora eu peguei uma. Minha irmã Jura? de 24 passada, também? Maria. É difícil encontrar alguém do dia 24 de março. Também acho. Vamos lá ver como é que tá seu campo, Liliane. Olha, tem uma interferência sim. Vamos ver qual é.
Olha, a única interferência que tem é de magia negra inconsciente, que é o que a gente estava falando lá no efeito Stark e no efeito Zeeman. Interferência de pensamento, sentimento e emoção de baixa vibração, tá? Quando a gente fala em trabalho de magia negra, dentro do recorte que a gente traz, é qualquer energia enviada para o seu campo energético sem a sua permissão, mesmo que seja com a melhor das intenções, tá? Porque se quebra o seu livre-arbítrio, é um trabalho de magia negra. É assim que a gente entende, tá? Só que nesse caso aqui é de baixa vibração. Então, assim, pensamentos, sentimentos, emoções, um ciúmes, uma inveja, um pensamento negativo que a pessoa tem em relação a você, mas que não necessariamente ela quer que você se dê mal. É mais uma insatisfação particular, uma frustração interna, que acaba. Sabe aquele negócio assim de a grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha? Entendi. Algo desse tipo que gera esse tipo de comportamento, tá? É uma insatisfação interna da própria pessoa e ela acaba trazendo esse tipo de ondas de informação, tá? Mas acontece que, como tudo é energia, tudo é onda e partícula ao mesmo tempo, a gente está sob diversas interferências de diversas ondas de informação. A forma que a gente tem de se proteger disso é elevar a nossa vibração cada vez mais, né? E a única forma 100% eficaz de proteção é você vibrar no nível do amor, que é 10 elevado a 500, de acordo com a escala Hawkins do nível da consciência, 100% do tempo. Ou seja, do amor para cima, né? Não exatamente ali, mas dali para cima. Só que, assim, convenhamos que nós, réis mortais, no nosso processo de evolução, é muito difícil a gente se manter nesse nível de frequência 100% do tempo, porque a gente tem momentos que a gente sente raiva, tem momentos que a gente fica triste, tem momentos que a gente até fica em êxtase de alegria e a frequência sobe até mais. Mas a grande maioria das vezes a gente está se equilibrando aí entre altos e baixos de situações do cotidiano e, consequentemente, de frequência também. E aí, na hora que baixa, essas interferências acessam, tá? E aí, assim, se a sua frequência já estiver baixa, eu ainda não olhei, esse acesso é cada vez mais fácil. Quanto mais alta tiver a sua frequência, menos interferência você tem a tendência de sofrer, o que não significa que não vá sofrer, porque no momento que baixa, entra, tá? E quando a gente faz a gente faz a verificação a maior parte do tempo, porque não dá para a gente falar, nesse momento eu estou vibrando desse jeito, mas daqui a 2 segundos eu posso estar diferente, Uhum. tá? Então vamos lá, vou limpar para você, tá? Tá. Execute esse comando de liberação PQA, limpeza 121336. Olha, a sua frequência, a maior parte do tempo, está calibrando no nível de 10 elevado a 75, de acordo com a escala Hawkins do nível de consciência, que é o nível da tristeza. É um nível bem baixo. Então, essas interferências estão com uma facilidade maior de acessar seu campo. Aqui, ó. A tristeza está nesse nível aqui na escala. Tá dando para ver? Então, daqui para baixo, é tudo sentimentos, estados de energia de baixa vibração. Daqui para cima, alta vibração. O nível que eu falei é esse daqui, olha. Tá? Então, quanto mais próximo daqui você tiver a maior parte do tempo, mais protegida você fica. E nesse momento você está num nível que você despende muita energia para estar nesse plano. Enquanto você está despendendo energia para sustentar a sua vida,
você deixa o seu campo energético desprotegido, porque a energia que deveria estar te protegendo está tentando te sustentar aí com as dificuldades, com as travas internas que você vem trazendo e lutando para manter um nível de vida consciente possível com tudo o que você deve estar carregando, de maneira consciente ou inconsciente, tá? Como que você faz para mudar isso? Olha para si. Esses conteúdos que doem, que fazem você sofrer, a gente tende a deixar de lado, a fingir que não está vendo, ou aconteceu no passado, deixa no passado, não mexe com isso. Mas quanto mais a gente deixa de lado, mais força ele ganha, mais energia da gente ele drena. E quanto mais forte ele fica, mais ele conduz a nossa vida. Então, o que a gente precisa fazer é realmente acolher. Igual essas tirinhas que tem no Instagram, põe um monstro sentado na mesa, vai tomar um café com ele e fala, e aí, qual é? O que você quer me ensinar com isso? Né? O que de bom eu posso tirar dessa situação? Como que eu hoje posso resolver isso que aconteceu lá atrás? Eu não posso mudar o que aconteceu, mas eu posso mudar a forma de me relacionar. E você fazendo essa tomada de consciência, essa percepção, você vai liberando energia. E aí a sua frequência vai aumentando, tá? É uma tomada de consciência, sim. Não vai ser tudo da noite para o dia, não vai ser tudo de uma vez. Cada pequeno conteúdo que você conseguir trazer à consciência, conseguir dar uma outra característica para ele, vai remeter a algum outro que vai vir à tona para você fazer o mesmo processo. E esse é o processo evolutivo, tá bom? E se você achar que vale a pena, procura um terapeuta para te ajudar no processo, para liberar esse conteúdo que está te colocando na tristeza, tá? Tá bom. Gratidão, querido, por participar aqui comigo. Obrigada. Muito obrigada. Tá? Deixa eu tirar aqui. Gente, acontece nas melhores famílias. Como eu falei, a gente está sujeito a interferências energéticas o tempo todo. E eu falo isso por experiência própria, né? Eu já calibrei muito baixo também, eu calibrava, pegar para vocês verem, tá? Eu tava assim, como diz uma partilhante minha, quase saindo da escala. Eu tava aqui, ó, quando eu cheguei na TQA. Hoje eu tô aqui a maior parte do tempo, mas não é o tempo todo, né? Eu sou ariana, eu sou 4 na cabala. Quando vocês estiverem em contato aí com a Patrícia, vocês vão entender o que é ser 4 na cabala. E em conjunto com a Ariana, eu tenho um filho ariano, que também é 4 na cabala. Então, assim, às vezes as situações se tornam bem difíceis. Às vezes a emoção vem mais forte. Às vezes vem esse ímpeto de baixa vibração mais forte do que o amor que prevalece o tempo todo. E aí, nesses momentos, eu baixo a guarda, eu abro meu campo energético e as interferências entram. Simples assim, né? Limpou a casa, deixou a janela aberta, tá ventando, vai entrar sujeira. É isso. A gente está sujeito, sim. E o que acontece? Quanto mais você se conhece, quanto mais você está sincronizado consigo e com a natureza, a energia natural de maneira geral, mais você se percebe, mais você se conhece. E aí você tem a possibilidade de até mesmo perceber quando essas interferências estão ocorrendo. Você sente. E aí você vai para uma mesa de radiestesia ou pede para alguém verificar seu campo e está lá. Então, é isso. É se perceber, se conhecer e nesses momentos de intensa atividade emocional de baixa vibração, você tentar se manter pleno, que nem sempre é possível, né? Mas enfim, a gente vai tentando um passinho de cada dia, de cada vez, né? Cadê? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Como faz para participar? Participar do quê, Wesley? Se for desse atendimento aqui, na hora que eu libero, tem que colocar aí eu quero. Geralmente eu pego a primeira pessoa que aparece. Do curso de formação de TQA, de terapeuta TQA, ou do Quântica para Todos, ou do Radiestesia para Todos, você precisa clicar no link da bio, aqui no canal @TQA Brasil, ou entrar em contato no direct com o suporte para eles te orientarem, tá? Está na maior parte do tempo já é ótimo. Nossa, a gente que é da TQA, a gente sabe o quanto é uma grande evolução chegar nesse nível. Porque a gente fala, estava no nível tal, foi para o nível tal. A gente mostra na escala
um, dois, três quadrinhos depois. Parece pouca coisa. Mas, gente, isso é uma mudança de vida, uma mudança de paradigma que você até mesmo não se reconhece mais quando você olha para trás. Ser quatro é algo delicioso. A Ana também é, olha, ela é das minhas. Eu falo que precisamos elevar a nossa energia quando nos conhecemos, fica mais fácil elevar, fica mesmo. Essa é a minha busca da alma, vibrar no amor, é autoconhecimento. Solta, Rosinha, faça o seu melhor, se perceba, se conecte consigo, que acontece. Não é algo, vibrar no amor não é um esforço que você faz, é uma permissão que você dá. E depois que você entende isso, a chave vira. É mais simples do que a gente pensa, tá? Gente, eu não fiz a harmonização de chakras para a Liliane porque eu comecei a fazer para todo mundo, né? Eu, em algum momento, percebi que eu poderia ter feito isso para todo mundo já desde as primeiras lives. E então eu queria pedir para vocês se concentrarem aí que eu vou harmonizar os chakras de todos que quiserem, tá? Deixa eu desconectar a Liliane aqui da mesa. Prontinho. Então, quem quiser receber o comando aí, comprei o livro, farei o curso como terapeuta na próxima turma. Já estou co-criando. Ah, isso aí, Márcia. As inscrições estão abertas. Eu preciso me livrar do hábito de roer as unhas. Me ajuda. Roer as unhas geralmente está relacionado com ansiedade, tá? Então dá uma olhada nisso. Quem quiser aí receber o comando para harmonização dos chakras, mesmo que já tenha recebido comandos na live de terça-feira, o comando de harmonização de chakras é seguro ser reaplicado. Então, pode receber quem quiser, tá? Fecha os olhos, inspira profundamente, busca uma posição confortável. Você que está assistindo esta live neste momento, aceita receber o comando para a harmonização dos chakras e corpos sutis da TQA. Se você aceita, responda eu aceito em voz alta. Se você não aceita, responda eu recuso em voz alta. Execute esse comando de ativação TQA, chakras 17, 11 e 29. Ok, podem ir voltando. Sim, quem participou na terça pode fazer novamente. Gente, os comandos da TQA, quando eles são aplicados, você precisa aguardar 49 dias para receber novamente. O único comando que é seguro receber todos os dias é o comando de harmonização de chakras e corpos sutis, esse que eu faço aqui na live, ok? Verônica, tem o primeiro curso do professor Eric, que é vitalício, o Quântica para Todos. Quero retomá-lo. Então, está na hora de começar a reassistir as aulas com uma nova possibilidade, com uma nova mentalidade, com uma nova expansão de consciência. Volta lá e se você tiver algum problema, aciona aí o suporte para te ajudar, ok? Gente, eu vou ficando por aqui. A gente tem mais live aí na sexta-feira, se eu não me engano, com a Rita Ferramola para falar sobre as dores do ser humano. Não percam, porque essa também vai trazer muita expansão de consciência para vocês, muitas possibilidades de vocês olharem para a vida de vocês e principalmente você que é terapeuta ou que quer se tornar terapeuta,
olhar para a vida do seu partilhante e trazer para ele novas possibilidades, novos caminhos que ele possa percorrer para se tornar uma pessoa melhor. Não uma pessoa melhor, mas a sua melhor versão. E se você ainda não é terapeuta ou é terapeuta, mas quer se especializar na TQA, vem com a gente, o carrinho está aberto, acessa o link da bio, super promoções, super condições, um super curso, uma super formação, que a gente está aqui para dar todo o suporte para vocês. Vem com a gente. Fiquem na paz e na luz.